uma pergunta para você, ou para ela. Pode-se a entidade, faz quando saímos, faz quando a gente sai de rolê, eu, você e uma galera. A entidade pode incorporar em alguém, em algum bar ou algum lugar? Do Você sabe nada, que do nada. Estamos lá, tô tomando um Guaraná, aí o amigo incorpora do seu lado. Pode acontecer isso assim? então, né? Eu quase fui cancelada por causa disso. Não por eu ter incorporado, mas por ter falado que isso não existe. Gente, a gente faz um preceito extremamente rigoroso. A gente precisa fazer uma corrente de vibração. A gente precisa cantar ponto. A gente precisa fazer uma infinidade de coisas para a gente poder incorporar, purificar o nosso corpo. E aí, então, uma pessoa pega, tá num rolê, e daí a entidade vai vir porque quer se aparecer? Pelo amor de Deus, eu falo isso, gente. Eu não posso falar outra coisa, é isso que eu acredito. Porque assim, aí a pessoa diz, não, porque a entidade ela tem que cobrar, tentando respeitar as outras vertentes, o que eles acreditam, sem entrar aí no mérito de candomblé, no mérito de outras religiões e até mesmo de outras vertentes de Umbanda que acreditam na cobrança da entidade. A gente vê que a entidade, ele tem mais o que fazer, se você falar diretamente. Porque assim, é porque ele tem que vir incorporar para te dar um recado. Isso foi mais importante do que a fome na África. É sério mesmo que você acha que isso é mais importante do que a fome na África? As entidades, quando elas não estão incorporadas, elas estão ocupadas, tendo as suas funções. Até teve uma vez que, logo no começo, eu comecei incorporando a minha baiana. E aí eu porque queria chamar a baiana lá no trabalho. E aí, quando eu chamava, ela não vinha, não vinha, não vinha, e eu fiquei insistindo na incorporação. Daí chegou o momento que ela veio e falou assim: eu não posso estar aqui. E foi embora. Ela veio e só falou isso, e foi embora. E assim, e aí então eu comecei a compreender, falei assim, nossa, daí que eu tive noção, falei assim, eles têm coisas para fazer além de mim, né? Então, assim, eu acho que é muita pretensão a pessoa acreditar que realmente a entidade vai precisar fazer incorporação assim. Mas olha, agora, indo pelo fato dos relatos, né, que a galera vem falar sobre os relatos, eu falo assim, você falou super bonito que a pessoa incorporou na rua, mas ela incorporou ali na rua antes de ser atropelada, antes de levar uma bala, né? Entendeu? Então são em situações de vida ou morte, situações que podem interferir na existência daquela pessoa. Então aí eu já acredito, falo assim, não, o guia, se precisaria a incorporação para ele poder fazer a diferença nesse episódio, eu acredito que ele não vai hesitar, e ele vai utilizar de todas as forças necessárias para driblar o fato de você ter consumido bebida alcoólica, o fato de você ter tido uma noite totalmente conturbada, porque também é parte do preceito, você ficar ali recolhido, ficar mais calmo, evitar aglomeração. Então, assim, ele vai desprender de várias energias para ele conseguir incorporar naquele momento. Então, no caso, para poder realmente fazer alguma coisa que realmente seja importante, do que dar um recado. Esse recado pode chegar de milhões de formas. Não precisa dar incorporação. E aí, então, quando eu falo se a pessoa incorporou, eu não desacredito que ela incorporou. Mas ela não incorporou o guia, ela não incorporou a entidade que trabalha dentro da Umbanda. Ela incorporou um espírito obsessor. Se ele veio fazer isso, para mim é um espírito obsessor. Então aí é o desenvolvimento mediúnico e todo um aparato existe para que ela possa, né, conseguir se estruturar nessa questão. Não, eu também acredito nisso. Eu acho que não é um espírito de luz, não. Do nada. Porque Né? teve a moça que incorporou no pagode, eu não sei se você ouviu falar. Eu vi. Então, Já veio pro samba. O espírito já veio pro samba. ela veio para sambar, gente. Mas não era pombagira. Era outra coisa. Então, assim, o povo, nossa, me cancelou horrores, falou que não, que a entidade vem cobrar. Como assim a entidade vem cobrar? As entidades ensinam do livre-arbítrio. Se você decidiu não fazer, ele vai respeitar. Ele que prega isso. Ele teria sendo hipócrita se ele não fizesse isso. Então não tem nem cabimento, assim, pelo menos dentro da Umbanda, tá? Não sei se a mulher é do candomblé,
se ela é de uma umbanda traçada, enfim, então, na nossa não existe isso, tanto que quando o filho de santo começa a incorporar assim do nada, a gente dá um chacoalhão nele, fala assim, o mundo não é assim, pequeno gafanhoto. Com certeza, Aí, com certeza. Da tem hora. que alertar, fazer o quê, né, não dá pra O, fazer a pessoa não, acreditar nisso. e você falou um negócio interessante que eu já ouvi gente falar também outra coisa. Ah, você tá tendo manifestações. Tipo, a pessoa tá tendo manifestações. Aí vai numa casa de Umbanda. Hum. Aí vai lá e o pessoal da casa fala: ah, você tem que ir trabalhar. Você tem que ir pra uma casa, tem que trabalhar, blá, blá, blá. Mas se a pessoa não quer? Tem pessoa que, Ah, beleza, não quero. uhum, Né? E aí eu já ouvi gente falar: ah, sua vida não vai andar. exatamente. Exatamente, o povo fala assim, sua vida não vai pra frente, você não vai conseguir nada na sua vida, não vai ter progresso. Não faz o menor sentido, Então, né? Porque assim, ó, a gente fala, eu falo muito, eu pego muito no pé das pessoas, gente. Eu sou uma pessoa meio chata até no terreiro, eu sou a chata do terreiro, né? Eu sou aquela que fica falando, tá aí a hora pra terminar. Eu sou aquela chata, né? Então, por exemplo, quando. Ai, agora me fugiu na cabeça, viu? Eu me perdi essa questão da pessoa não querer trabalhar. Para você ser um bandista, você não precisa vestir branco no final de semana. Você precisa vestir branco todos os dias. É claro, né? Na questão filosófica da coisa. Porque ser um bandista de fim de semana é muito fácil, né? O difícil é você aplicar um banda no seu dia a dia, né? então, Amando. manter a parada. Exatamente. Exatamente. Porque, assim, dentro do terreiro é muito fácil você amar todo mundo que pensa igual você. Muitas das vezes, a maioria das pessoas compactou com aquele pensamento seu. Então, ali você tá entre irmãos, né? É claro, vai acontecer de ter uma pessoa ou outra que não se dá bem, enfim, isso é normal. Mas ali é onde tem a maior quantidade de pessoas que realmente você se identifica. Então, ali no terreiro é a parte mais fácil de você ser um bandista e ajudar. Agora, quero ver ajudar aquela pessoa no seu serviço que fica toda hora te infernizando, assim, te atormentando e prejudicando a sua vida e tentando te atrapalhar e tentando fazer você não conseguir as coisas. Aí é difícil. Aí é Então difícil. a gente diz que a Umbanda, você não precisa estar dentro do terreiro para você ser um bandista, porque ser um bandista é uma filosofia. Então você tem que praticar aquilo que o preto velho pratica dentro do terreiro. Ele vai e simplesmente ajuda, a troco de nada, não querendo nada em troca, de uma forma totalmente despretensiosa, sem nenhuma intenção, sem nenhuma segunda intenção. Então, você ter essa conduta fora do terreiro, é aí que você realmente está sendo um bandista. Então, eu já vi muitas pessoas que não vestem branco que são um bandista. Mas enquanto tem muitas pessoas que vestem branco todo final de semana e realmente essas pessoas ainda não sabem o que é ser um bandista. E aí que tá O a questão. pessoal dá uma viajada, né? O pessoal dá É, uma. E tem o então lance assim, não tem. do ego, né? Eu já vi um povo também com o ego lá em cima. Sim, porque é o melhor médium, é É, isso, aquilo. E então, assim, se você for analisar dessa maneira, você vê que para você trabalhar a sua espiritualidade, você não precisa estar dentro do terreiro. Então, por que as entidades vão te atrapalhar se você todos os dias ajuda alguém? Se você é uma pessoa que, mesmo você tendo pouco, você ainda assim compartilha o que você tem. Isso é ser um bandista, mas você não tá no terreiro vestindo branco. é. Então, elas vão cobrar o quê de você? Não tem o que cobrar. Na verdade, a única coisa é, seja uma pessoa boa. Faça com outra aquilo que você gostaria que fizessem com você. Isso, pregue o bem, né? Uhum, exatamente. Então, deixa fluir que tudo vai acontecer. A missão deles é fazer com que a sua existência você consiga concluir a sua missão. E para isso, a não ser que você tenha um karma muito específico e isolado, né? Hum. Onde você precisa estar no terreiro, mas de qualquer outra questão não se aplica. É, então, eu escutei já isso. Eu já escutei, eu vou falando pra mim. Ah, Uhum. você tem que trabalhar, até de tocar. Não, você tem que tocar. Fala, gente, mas eu tenho que querer primeiro, né? Exatamente. Exatamente. E você tem que respeitar a sua questão. E você sabe que comigo, nessa questão de dirigir, foi algo que sempre, em todos os aspectos da minha vida, sempre vinha uma liderança para mim. Mesmo eu não querendo, sabe? Eu fugindo de todos os jeitos. Mas, sabe aquela questão, não é nem as entidades. Por exemplo, quando o rio está correndo numa direção.
Ele tá correndo naquela direção. E você tenta a qualquer custo fazer ele correr para o outro lado. É diferente, é um destino. Não é a questão de você não estar lá no terreiro e a entidade pegar e dizer, não, porque você precisa fazer isso. Na verdade, você tem que seguir o fluxo que a sua vida te leva. Isso, É um também destino, acho. é muito mais difícil eu seguir a minha vida nadando contra a correnteza, mas É. ainda assim é possível. Ainda assim dá. Eu vou me cansar mais, mas ainda assim é possível. Mas você entende que não é uma questão de cobrança da entidade, é algo além disso. É como Isso. se fosse a missão de uma planta, ela é uma planta, mas ela quer ser uma pessoa. Então ela vai, sabe, não vai funcionar tão bem. Então é mais uma questão de ajuste pessoal, porque quando a gente consegue realmente encontrar, né, a essência daquilo que a sua missão te traz, aí tudo flui muito mais tranquilamente, tudo vai muito mais manso. Não, e tem o que você falou que a Umbanda tem de super e o livre-arbítrio da pessoa. Exatamente, exatamente, é o livre-arbítrio. Então quando alguém fala, aí pra mim é um caso já de animismo. Quando a pessoa fala assim, a entidade vai te cobrar, hein? A sua vida não vai andar. É, Tá pregando medo, né? Assim, isso. tá querendo colher rebanho a todo custo. Assim, na nossa casa, olha, o médium ele pode visitar qualquer terreiro, sabe? Quando ele fala que vai sair da casa, a gente fala assim, que Oxalá te abençoe, te guie, vá com Deus. Porque não tem sentido. Eu vou aprisionar a pessoa aqui, sendo que assim, se ele vai em outra casa, isso quer dizer que a minha casa é ruim? Não, isso não quer dizer que a Não, minha casa é ruim. O aprendizado que ele tinha para adquirir comigo, ele adquiriu. A especialização ou outra especialização que ele precisa, ele pode encontrar em outra casa, ele vai lá e vai encontrar lá. Então, não é muito uma rixa. As pessoas, eu tenho a sensação que elas interpretam como uma rixa. Não, porque o meu terreiro é melhor. Aqui, né, o meu médium não sai. Mas não sai porque o cara ameaça, fala assim, eu vou pegar suas coisas da quartinha, eu vou pegar suas guias, eu vou amarrar seus seus guias agora é meu. Né, às vezes é muito isso. rola isso. Esse negócio de sair da casa, isso aí eu já escutei bastante, hein? O povo fala, e eu não consigo compreender, e tanto até que o povo proíbe, né, de visitar outros terreiros, falando, não, porque aí o trabalho que eu fiz na sua coroa vai ser destruído, e a espiritualidade, ela é burra, por acaso? É Não, verdade. né, não, porque a espiritualidade, ela é uma só, independente do local. Então, assim, a pessoa ali, o médium, ele tem os guias dele, que protegem ele. Isso. Então, assim, eles estão, assim, alinhados com a casa, porque afinal, é o guia que também te orienta em que casa você vai, né, se identificar melhor. Ele também tem essa identificação, então ele vai ver se aquele terreiro não é um terreiro bom, não vai te trazer aquilo que você necessita, então ele vai sim interferir, se posicionar. E aí, então, assim, as pessoas elas pensam muito que sabe, é meio que essa bagunça, né? Então, eu acho que isso muito leva nessa insegurança. E aí eles fazem essa metodologia do medo, né? Tanto que agora eu começo os vídeos de teologia falando assim, e eu faço com que você não caia nas garras de um falso sacerdote, de um falso terreiro. E daí eu falo assim, que mãe de santo não é babá, não. É Eu dou uma verdade. cutucada pesada. Fala assim, mãe de santo não é babá, não. Se você quiser não ir na gira, você não vai na gira. E pronto. Porque o direito de ir vir está na Constituição. Quem é a mãe de santo para intervir nisso? Eu falei assim, não é ninguém. A gente cuida para que você aprenda o que é espiritualidade, para que você saiba caminhar sozinho. Não para eu ter você debaixo do braço e ficar te arrastando o resto da vida. Não, você tem que se encontrar. Todo ser é autossuficiente. Você só tem que mostrar para ele como encontrar essa informação dentro de si. Daí volta aquela questão do começo da live, né? Que eu falei, fecha os olhos e olha para dentro. Isso. Fecha os olhos e olha para dentro. Eu não quero ter pessoas aleijadas do meu lado, eu quero ter pessoas autossuficientes. Porque assim você pode compartilhar. E quando você compartilha, aí que você começa a realmente fazer uma transformação. Então, eu acredito que eles não veem isso, preferem amarrar e podar de todas as formas. É muito, muito triste, na verdade, tudo isso. Fala, galera. Curtiu esse corte? Quer receber mais conteúdos assim? Então não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Valeu.